Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, nós dissemos em nosso estudo anterior, com o título de Falácias e Narrativas Absurdas Fantasiosas a respeito de Jesus o Cristo. Procurem, por gentileza, em nosso canal no YouTube, que Jesus o Cristo não é um antítipo de um deus babilônico chamado Tamuz. Uma das muitas narrativas absurdas, fantasiosas, que aqueles que dizem que Jesus o Cristo nunca existiu apresentam. Antítipo é uma figura que representa outra. Nós falamos em nosso estudo anterior sobre a sacerdotisa Semiramis, esposa de Nimrod, Deus Sol, e do plano maquiavélico que ela ardilosamente inventou, arquitetou logo após a morte de Nimrod para continuar no poder. Nós dissemos também em nosso estudo anterior que não se trata de uma história da carochinha, é uma história que inquestionavelmente aconteceu. Por quê? Porque tanto Nimrod, bisneto de Noé, sua esposa mãe, Semiramis, rainha do céu, e também Tamuz, reencarnação do Deus Sol Nimrod, portanto se transformou no Deus Sol também, estão na Bíblia, no livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 18, e também no capítulo 44, versículo 17, 19, 24 e 25, e no livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 17. Meus queridos irmãos e amigos, esse estudo é sequência do primeiro. Nós não queremos que o povo de Deus venha perecer por falta de conhecimento, como diz o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6. Em nossos estudos, apresentamos fontes bíblicas e fontes históricas confiáveis, seguras, enfim, fontes fidedignas. Meus queridos irmãos e amigos, depois da crucificação de Jesus o Cristo, a cruz passou a ser um símbolo de fé, um símbolo de vitória, um símbolo de esperança, um símbolo da igreja estabelecida por Deus através de Jesus o Cristo, um símbolo do cristianismo, não, não e não. Logo após a crucificação de Jesus o Cristo, a cruz passou a ser embelezada, enaltecida, ocupar lugar de destaque pela igreja primitiva? Não, não e não. Os escritos bíblicos e a história não registram nada, absolutamente nada de que isso aconteceu. O único símbolo inventado pela igreja primitiva no período da perseguição romana foi o peixe. Uma pessoa desenhava um arco no chão e a outra completava formando um peixe. Então se sabia que era um cristão. Mas era uma espécie de senha e não um símbolo do cristianismo. A grande e inquestionável verdade é que a cruz foi introduzida na igreja 300 anos depois da crucificação de Jesus o Cristo, na época do imperador Constantino I ou Constantino o Grande. E nós vamos contar a história de como o imperador Constantino preparou tudo. Antes do imperador Constantino, a igreja era perseguida acirradamente e implacavelmente pelo Império Romano.
E a cruz era conhecida pelos cristãos apenas como um instrumento terrível de morte. E jamais foi enaltecida, embelezada e muito menos considerada um símbolo do cristianismo ou da igreja primitiva. Como podem notar, a cruz não tinha nada a ver com a fé na época dos apóstolos. A cruz não tinha nada a ver com a fé na época dos apóstolos. O dicionário de teologia de Becker diz que o uso público da cruz foi adotado pelos cristãos como um símbolo na época do imperador Constantino. O livro de Fatos de Harper, muito conhecido, diz que a cruz em igrejas e câmaras foi introduzida por volta do ano 431 e montada em campanários, em torres de igreja, por volta do ano 568 depois de Cristo. Mas afinal, qual é a origem da cruz? Meus queridos irmãos e amigos, a cruz era e ainda o é um símbolo pagão, maldito, abominável, que nasceu lá no começo do mundo, na cidade de Babilônia. Portanto, quando falamos que a cruz é maldita, abominável, não estamos falando de um instrumento inventado pela Igreja Católica e que é considerado como símbolo do cristianismo pela Igreja Católica. Estamos falando de um símbolo que surgiu quase 2000 anos antes de existir o cristianismo. Sentimos muito o fato da Igreja Católica Apostólica Romana saber de tudo isso e adotar carinhosamente um símbolo desse. Todos os historiadores e estudiosos bíblicos dizem o que estamos dizendo e a arqueologia confirma. Meus queridos irmãos e amigos, preste atenção no que vou lhes dizer. O teólogo e estudioso bíblico que viveu entre o ano de 1873 a 1949, chamado William Wedgwood Vinney, muito conhecido e autor do Dicionário Expositivo de Palavras do Novo Testamento, escreveu: a forma da cruz de duas vigas, como aquela que foi usada por Jesus, teve sua origem na antiga Caldeia, Babilônia, e foi usada como símbolo do deus Sol Tamuz naquele país e em terras adjacentes e até no Egito. A forma da cruz de duas vigas, como aquela que foi usada por Jesus, teve sua origem na antiga Caldeia, Babilônia, e foi usada como símbolo do deus Sol Tamuz daquele país, e também em terras adjacentes e até no Egito. Os conhecidíssimos escritores Albert William Bullinger e John Dan Parsons escreveram: usavam-se cruzes como símbolo do deus Sol babilônico e são vistas pela primeira vez numa moeda de Júlio César. Júlio César foi o governador do ano 100 ao ano 44 a.C. E daí numa moeda cunhada pelo seu herdeiro César Augusto no ano 20 a.C.
George Hawkins Pember, que viveu entre o ano de 1837 ao 1910, autor de vários livros, escreveu: por que um instrumento de madeira no qual Satanás destruiu a vida humana do Senhor Jesus deveria ser venerado, adorado e designado como símbolo, sinal sobre o povo de Deus? E continua dizendo: se um parente muito chegado ou um amigo íntimo fosse assassinado, guardaríamos a arma usada em ato tão vil? Iríamos venerar e marcar sobre nós e sobre todos os que o amavam sua forma? No livro A Cruz no Ritual, na Arquitetura e na Arte, diz: é estranho, porém inquestionavelmente um fato, que em eras muito anteriores ao nascimento de Cristo, e desde então em terras não tocadas pelo ensino da igreja, a cruz tenha sido usada como símbolo sagrado. O famoso político e filósofo romano Cícero, que viveu na época do Império Romano, disse: somente a palavra cruz por si só deveria estar longe, não apenas do corpo de um cidadão romano, mas também dos seus pensamentos, de seus olhos e de seus ouvidos. Cícero também disse a respeito da morte de cruz: summum supplicium e crudelissimum supplicium, a mais extrema, cruel e angustiosa forma de punição. O historiador judeu Flávio Joséfos, em seu livro Guerras Judaicas, que foi contemporâneo dos apóstolos, escreveu que a morte de cruz era a mais desgraçada de todas as mortes. Lúcio Anel Sêneca, que foi um célebre advogado, escritor e intelectual do Império Romano, dizia que preferia 1000 vezes o suicídio do que a morte de cruz. Como podem perceber, queridos irmãos e amigos, a cruz numa torre ou num campanário de uma igreja, a cruz nos altares das igrejas, a cruz na corrente que se coloca no pescoço, etc., são símbolos do Deus Sol babilônico chamado Tammuz. Não são símbolos de Jesus o Cristo. Mas como deixaram isso acontecer? Tem uma história bíblica que responde essa pergunta. Essa história está lá no livro de Números, capítulo 21. Quando os israelitas saíram do Egito, murmuraram contra Deus e contra Moisés, lá no deserto. Então Deus mandou serpentes abrasadoras e muitos foram mordidos pelas serpentes e morreram. Então os israelitas arrependeram-se do que fizeram e pediram que Moisés intercedesse por eles junto a Deus. Deus, o Todo-Poderoso, disse a Moisés: faze uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e será que todo aquele que for mordido
quando olhar para a serpente de bronze, viverá. Não era a serpente de metal que tinha poder para curá-los, mas a palavra de Deus. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, os israelitas começaram a pensar que foi realmente a serpente de bronze que os salvou naquela ocasião. E começaram a adorá-la e chamavam-na de Neustã. O rei Ezequias, fiel a Deus, o Todo-Poderoso, mandou quebrar todas as serpentes de bronze. Ele orientou o povo de que aquela serpente de bronze não era nada e não podia fazer nada. A serpente de bronze foi uma figura da obra salvífica que Jesus o Cristo realizaria lá na cruz. Jesus disse que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ele também deveria ser levantado na cruz. Assim como os israelitas que estavam morrendo, quando olhavam para a serpente de bronze vivia, a humanidade seria salva graças ao sacrifício expiatório de Jesus na cruz. O mesmo acontece com as igrejas hoje. A salvação é realizada através do sangue precioso de Jesus, o Cristo derramado na cruz. A cruz não tem poder e não pode nos dar a salvação ou o perdão dos pecados. Não adianta enfeitarmos as igrejas com cruzes abomináveis, malditas. Símbolo do Deus Sol Tamuz. Não adianta colocarmos um colar de cruz no pescoço, que é símbolo do Deus Sol Tamuz. Não adianta enfeitarmos os altares com cruzes abomináveis, malditas, símbolo do Deus Sol Tamuz. Por falta de entendimento, de conhecimento, o meu povo perece, disse Deus para o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6. Meus queridos irmãos e amigos, agora nós vamos falar da grande jogada de mestre do imperador Constantino I. Se ele pudesse dizer alguma coisa hoje, diria: enganei os bobos na casca do ovo. Queridos irmãos e amigos, preste atenção e muita atenção no que vou lhes dizer. Os imperadores romanos diziam que os cristãos representavam um perigo para a unidade do Império Romano. Por essa razão perseguiram os cristãos e a igreja acirradamente, implacavelmente. Quando o imperador Constantino I, ou Constantino o Grande, se tornou imperador, as coisas mudaram completamente. Ele foi imperador do ano 306 ao ano 337 depois de Cristo. Por que as coisas mudaram completamente? O imperador Constantino I, ou Constantino o Grande, muito inteligente, perspicaz, um grande visionário e estrategista, percebeu que jamais conseguiria acabar com o cristianismo. O Império Romano fez de tudo para acabar com o cristianismo, mas não conseguiu. Então, ele mudou de estratégia. Ele fez o que diz o famoso adágio popular: se você não pode com o seu inimigo, junte-se a ele. Foi o que ele fez. E depois foi comendo pelas beiradas, cercando,
e avançando aos poucos. Então, qual foi o plano de Constantino? O imperador Constantino I fez a mesma coisa que a sacerdotisa Semíramis fez logo após a morte de Nimrod, lá no começo do mundo, para continuar no poder. O imperador Constantino I inventou uma história um dia antes da Batalha da Ponte Milvia, sob o rio Tigre, que fica ali no rio Tigre, dia 28 de outubro do ano 312, de que teve uma visão sobrenatural de uma cruz flamejante, e em cima da cruz flamejante as palavras in hoc signo vinci, sob esse sinal vencerás. Então ele trocou a águia do escudo de seus soldados pela cruz, um monograma cristão. Ele venceu a batalha contra Maxêncio, e após essa batalha, segundo os dois cronistas da época, o bispo Eusébio de Cesareia, biógrafo de Constantino, e Lúcio César Firmiano Lactâncio, marcou o começo da conversão de Constantino ao cristianismo. O cronista Lactâncio escreveu que o imperador Constantino I foi visitado em sonho durante a noite anterior à batalha, na qual era aconselhado a marcar o sinal divino, o sinal da cruz, nos escudos de seus soldados. Lactâncio diz que esse sinal foi um estaurograma, ou cruz latina, com sua extremidade superior arredondada. O bispo Eusébio de Cesareia, biógrafo de Constantino I, faz dois relatos. No livro História Eclesiástica diz que o imperador Constantino I foi ajudado por Deus, mas não menciona a visão. Em um outro livro, o bispo Eusébio de Cesareia, o livro que fala sobre a vida de Constantino I, ele faz menção à visão e diz que ouviu a história do próprio Constantino. Mas o próprio bispo Eusébio de Cesareia, biógrafo de Constantino, na enciclopédia Hídria, diz que o imperador Constantino nunca se converteu ao cristianismo. Ele adorava o deus Sol Tamuz, era adepto do mitraísmo, e que um dia antes da sua morte na cidade de Nicomédia, Turquia, 21 de maio de 331, ele morreu no dia 22 de maio do ano 337, quer dizer, um dia antes da sua morte, 21 de maio do ano 337, ofereceu sacrifício ao deus Sol Tamuz, cujo símbolo é de uma cruz. Ele nunca se converteu ao cristianismo, palavra do seu próprio biógrafo. Portanto, quando inventou essa história da cruz flamejante e pintou a cruz no escudo dos seus soldados, sabia muito bem que a cruz era o sinal do deus Sol Tamuz, que ele sempre adorou. E logo em seguida, soltou o Edito de Milão, em 13 de junho de 313 depois de Cristo, estabelecendo tolerância religiosa dentro do Império Romano. Mais adiante convocou e presidiu o Concílio de Nicéia e acabou se tornando o padrinho de casamento entre a igreja e o Estado.
porque no ano 380 depois de Cristo houve o casamento entre a igreja e o Estado. O imperador Teodósio decretou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. A igreja estabelecida por Deus através de Jesus o Cristo apostatou-se da verdade, foi secularizada e paganizada. E essa cruz maldita, abominável, essa cruz que é símbolo do Deus Sol Tamuz, foi popularizada, chegando até os nossos dias. Fiquem com Deus, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço.